O que eu vi acontecendo ontem no cemitério Jardim da Saudade aqui em Londrina, pra mim, era coisa de história que a gente ouvia falar. Ah, trocaram o corpo uma vez no velório, mandaram de um pro velório do outro, mas não, gente. De verdade, aconteceu. Duas senhoras, Dona Maria de Lourdes Carvalho, de 83 anos, e a Dona Sebastiana Alves Pedroso, de 93. Duas famílias tristes, não é fácil perder alguém, né? Uma mãe, uma avó. De repente, quando a família da Dona Maria chegou pro velório, ontem à tarde, sepultamento marcado para as 17 horas, para as 5 da tarde. Hora que abriram o caixão, descobriram, peraí, não é a Dona Maria. O neto foi o primeiro que foi falar com a César, falou assim, ó, não é o corpo da minha avó que tá ali. Põe para mim, por favor, Diego, aí no ponto, o que disse o neto. Presta atenção, o neto chegou pro funcionário da César e falou assim, o corpo que tá aqui não é da minha avó. Você acredita que o funcionário da César aqui em Londrina tentou convencer ele de que era? Roda aí. Encontrei o rapaz da CESP, olhei para a cara dele e falei, essa não é minha avó. Ele olhou para minha cara, meio que me desfazendo, que eu não vivia, eu não morava com a minha avó. Eu olhei para ele e falei, essa não é minha parente. Ele olhou para mim e falou assim, ela é sua cara, não tenho o que tirar de você. Até então eu acho muito revoltado que a gente que vive com a pessoa como uma pessoa de fora tem coragem de falar isso num momento desse. Desesperador, gente. Fizeram a troca, inclusive, das roupas das duas, tá? Dona Maria, então, foi sepultada ontem à tarde. Trocaram, trouxeram o corpo dela. O corpo da Dona Sebastiana precisava passar pela tanatopraxia, que é um procedimento feito para que ele dure mais tempo, tá? Feito por um profissional especializado, tinham parentes que estavam vindo de longe. E aí o sepultamento está marcado só para hoje, às 5 da tarde. Imagina o desespero dessas famílias. Me dá imagens ao vivo, por favor, lá do cemitério Jardim da Saudade, na Zona Norte. A nossa equipe está lá. Vai falar daqui a alguns instantes com a família da Dona Sebastiana, tá? O velório está acontecendo ainda, ó. Dentro da sala ali, alguns familiares, o corpo. A gente já vai para lá ao vivo com a Laís, mas antes eu tenho uma reportagem completa. Todos os detalhes do que aconteceu ontem. A ACESF, um órgão ligado à Prefeitura de Londrina, trocou o corpo de duas senhoras. Uma foi mandada para o velório da outra. Olha que absurdo, gente. Vem comigo, Cimei, e enche a tela. A dor de perder a mãe não foi a única tristeza do dia para a Dona Lázara. A minha mãe faleceu 3 da manhã no hospital. Aí quando foi quase 8 horas, eu ainda estava no hospital, saiu o corpo para a CESP. Aí eu cheguei na CESP, não era se fosse quase 10 horas, mas eu acho que ainda não era. Aí eu entrei para ver o corpo, que eles chamam a gente para reconhecer. Aí eu falei, essa aqui é a minha mãe. Daqui a pouco, quando foi quase 2 horas, me ligaram que o corpo já estava chegando. Mandei meu filho vir na frente, eu estava ainda na rua. Aí quando meu filho chegou, que foi olhar, não era minha mãe. Daí me ligaram, eu falei, como não é minha mãe? Agora mesmo o acesso me ligou que o corpo estava chegando aí, falou, não é. Aí o que eu estava arrumando os papéis, eu vim até a capela, cheguei e não era minha mãe. No velório de duas mulheres, que foi realizado nas capelas mortuárias do cemitério Jardim da Saudade, as famílias enlutadas perceberam que os corpos das duas tinham sido trocados. Tá errado que erraram lá e colocaram a nossa família aqui, a roupa da minha avó na família deles, a roupa da família deles estão lá. Então essa roupa é de sua avó? É da minha avó, e aquela roupa lá, como que vai resolver esse negócio? Dona Sebastiana, de 83 anos, e Dona Maria de Lourdes, de 93, estavam internadas no hospital da Zona Sul. Elas faleceram com algumas horas de diferença e os corpos foram encaminhados à ACESF. O neto da idosa, que identificou o erro, ficou perplexo. Encontrei o rapaz da CESP, olhei para a cara dele e falei, essa não é minha avó. Ele olhou para minha cara, meio que me desfazendo, que eu não vivia, eu não morava com a minha avó. Eu olhei para ele e falei, essa não é minha parente. Ele olhou para mim e falou assim, ela é sua cara, não tenho o que tirar de você.
Até então, eu acho muito revoltado que a gente que vive com a pessoa como uma pessoa de fora tem coragem de falar isso num momento desse. A troca não foi apenas dos corpos. Até mesmo a roupa escolhida pela família para o enterro, as flores e o caixão foram confundidos pela ACESF. A roupa da minha mãe tinha vestido nessa senhora, que eu não conheço, e a roupa dessa senhora estava na minha mãe. Eu entrei numa sala, uma estava com a coroa, com o caixão, com tudo que era da minha mãe, e feito esse procedimento nessa senhora e na minha mãe não. Eu não sei quem que foi o errado, se é a CESP, se é a parte de quem fez o arrumamento, a preparação do corpo dela, para ela aguentar até amanhã às 10h30. E essa senhora que foi preparada era para enterrar às 5 horas, ela veio 11 horas, veio 2 horas para 5 horas, mas eles invertiu. No lugar de ser minha mãe, 2 horas, veio a mulher 2 horas para mim e 11 horas minha mãe. Então, eu não sei quem que está errado e quem não está. A situação constrangedora também revoltou familiares da dona Sebastiana. O pessoal já estava velando a minha avó, acho que desde as 11 horas, e até achamos estranho, porque como a minha avó estava assim, com o corpo meio desfigurado, já estava, a própria moça disse que já estava apodrecendo o corpo, ela usou esse termo, né? Então a gente optou pelo tanato, para a gente poder velar a minha avó até outro dia. E o que foi acontecido? Como trocaram os corpos, eles fizeram um tanato na outra senhora, na Maria de Lourdes, e a minha avó veio sem, toda inchada, já estava começando a vazar ali. Então, por isso que até agora não chegou o corpo. Retiraram o corpo, a dona Maria de Lourdes veio, foi enterrada às 17 horas, e a minha avó vai chegar nesse horário por isso, porque agora eles vão fazer o procedimento que foi pago para eles fazer. A minha avó, ela escolheu com que roupa, se um dia ela fosse falecer, sempre conversou isso com a gente, né? E foi o que a gente escolheu e deixou tudo preparado para ela. Com a roupa que ela já havia escolhido a roupa dela. Então foi essa roupa que a gente trouxe, o vestidinho dela, que ela sempre gostou, falou, esse eu não vou usar muito, porque quando eu falecer, eu quero que vocês me usem essa roupa em mim. E foi o que a gente fez. E quando no momento, a hora que o pessoal chegou primeiro, antes, né, que eu não havia visto ainda, foi um choque muito grande. A ACESF assumiu responsabilidade pela confusão. Fomos comunicados, a nossa equipe foi até o saudário, trouxe os 2 corpos de volta, fizemos a nova preparação, já devolvemos um para fazer o sepultamento às 5 horas e o outro foi para fazer tanatoplaxia. Lamentamos, né, um erro desse, mas o ser humano é passível de erro. Aconteceu um erro, houve uma falha da nossa parte da ACESF e da própria família que na hora de reconhecer também não tinha certeza se o cadáver era realmente o que eles precisavam velar ou não. Familiares das vítimas prometem processar a ACESF. Alguém quiser me ajudar com um advogado, que souber de um advogado para pegar essa causa, eu quero tocar para frente, porque a minha mãe, ela me carregou dentro dela, Deus e quando eu disse por gente, eu tenho a minha mãe, e outra, não fazia nem 2 horas que eu tinha visto a minha mãe, aí para eles mandar outra pessoa no lugar dela. Porque se essa pessoa que fez fosse a mãe dele, eu acho que ele ia fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou falando para a reportagem. Porque eu acho que ninguém quer que dê um pinicão numa mãe e num pai. E judiar do jeito que eles estão me judiando. Eu senti humilhado. As minhas irmãs, que veio de fora, de longe. Tem mais pessoa para chegar. Então, isso não foi coisa de ser humano, foi uma judiação. Pela minha mãe, está tendo um caixão. Não, eu não derramei lágrimas. Agora, por essa palhaçada que fizeram com a minha pessoa, sendo que eu não sou uma criança, sou uma pessoa já de idade, brincar com esse sofrimento que nas últimas horas que a minha mãe se foi, que eu ia velar ela. Eu trabalhei a vida inteira, meu pai trabalhou a vida inteira para ter tudo para quando fosse fazer o enterro, ter tudo pronto. Aí deram para outra pessoa e deixou a minha mãe. Eu cheguei, minha mãe estava já inchada, as mãos inchadas, porque ia ser enterrada às 5 horas, sendo que eles não fizeram esse procedimento na minha mãe, fizeram em outra pessoa errada. Vamos entender como é que está a situação nesse momento, tá? Porque a dona Sebastiana vai ser sepultada hoje às 5 da tarde. O velório dela continua acontecendo lá no Jardim da Saudade, para onde a gente vai ao vivo com a Laís Cardoso. Laís, a família já se refez do susto de tudo que passou ontem ou
É duro que vai ficar para sempre isso, tá? Esquece que, ó, gente, no dia que eu fui ver lá a minha mãe, no dia que eu fui ver lá a minha avó, trocaram o corpo dela. Não tem como se refazer disso, né? Como é que os familiares estão aí, Laís? Boa tarde. Olha, Juliano, boa tarde para você, boa tarde a todos. O desgaste é muito grande, né? Porque a gente sabe que todo esse procedimento de velório, sepultamento já é difícil. Agora imagine com essa situação. Como você disse, a dona Sebastiana vai ser sepultada às 5 horas da tarde, mas esse sepultamento estava marcado para as 10h30 da manhã. Por conta de todo esse transtorno, a família teve que esperar. Inclusive, nós estamos aqui com o Rony, que é esposo da Eliane, que deu entrevista ontem falando de toda essa situação, né, Rony? E você disse que nem vai conseguir acompanhar o cortejo, porque não conseguiu liberação do serviço. Você já tinha pedido ontem, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu, por exemplo, não vou poder seguir o cortejo, porque daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar, porque ontem a gente já estava dispensado, né? Então vou ter que voltar a trabalhar, nem vou poder seguir o cortejo. Vocês queriam justamente que o velório durasse mais, porque existem muitos familiares de outras cidades, né? Teve gente que precisou ir embora também? Sim, teve gente que teve que voltar para São Paulo, porque por causa de compromissos, né? Como que foi essa situação? Você estava contando que também foi lá, reconheceu o corpo. Tinha essa dúvida lá ou não? Não, a gente entrou e logo que vimos já reconhecemos a dona Sebastiana. O que chamou a atenção é que durante muito tempo a família da dona Maria de Lourdes ficou velando o corpo da dona Sebastiana. E quando chegou aqui, vocês perceberam rápido. O que eles disseram para vocês? Por que eles não perceberam isso logo? Até porque as roupas estavam trocadas. Também o nome, né, que fica bem na entrada aqui da SESP, também estava errado. Uhum. Não, quando a gente chegou aqui, eles estavam velando ela e quase nem entramos em contato. Quem mais agiu sobre a troca foram nós. Eles estavam velando, deixando correr, entendeu, o velório. Depois que perceberam também que tinha uma coisa errada. A dona Lázara é a filha, né? É claro que ela, nessa situação, fica até mais abalada, está cansada, diz que vai correr atrás de papéis hoje e também está pensando também num processo, em mover uma ação por conta dessa situação. Sim, agora vamos esfriar a cabeça, né? Vamos ver o que dá para a família fazer, se reunir e ver o que dá para correr atrás aí, para não deixar acontecer com outras famílias, né? Porque é tão ruim quando acontece isso, num momento tão difícil. Rony, obrigada por conversar com a gente. Então é isso, Juliano. Inclusive, a família está mexendo aí com os papéis, por isso a dona Lázara e a Eliane não estão mais aqui. O Rony se dispôs a conversar com a gente. Agora o sepultamento será às 17 horas e depois eles vão poder descansar um pouco depois de toda essa situação que ocorreu. Bastante transtorno por aqui, Juliano. Sem dúvida alguma, Laís. Uma situação muito difícil. Obrigado você aí pelas informações. E só para fechar essa história, tá? Respeito, tá? Num caso como esse, faltou respeito com essas famílias. O Jaqueta, o superintendente da SESP, assumiu a culpa, mas no momento ele diz, olha, também foi um pouco de culpa dos familiares ali que tiveram dúvidas no reconhecimento, principalmente da dona Sebastiana, que estava nessa casa de repouso já há algum tempo em Bela Vista do Paraíso. Eu já disse aqui que as coisas têm que funcionar independente da família, porque a SESP é a responsável por isso. Quando um corpo entra ali, ele deve ter de alguma forma uma etiqueta, ele deve ter uma pulseirinha. Quando nasce um bebê, tem um monte, nasceu 5, 10, hoje de manhã na maternidade. Eles fazem o quê? Vão deixar para alguém trocar lá a etiqueta e um leva o filho do outro? Não. Então, faltou sim cuidado por parte dos funcionários da SESP. Tem que haver, nesse momento, uma estudada em todos os processos e tem que se buscar de uma forma que esse tipo de erro não aconteça. Nossa, Juliano, mas um errinho só, você está falando assim? Eu estou falando de um erro que trouxe transtornos enormes para 2 famílias. E como a SESP é um órgão ligado à prefeitura público, eu me sinto também dono da SESP. Se eu banco a SESP com os meus impostos, se você banca a SESP com o dinheiro que você paga todo dia de imposto, comprando, comendo, bebendo, qualquer coisa, a gente tem o direito de cobrar. Então, falta
profissionalizar alguns serviços da ACESF de verdade para evitar esse tipo de coisa. Já disse aqui, outras cidades não têm mais esse serviço funerário municipal. Muitas delas já fazem isso de forma particular. Seria esse o caminho? Não sei. Mas tem que haver uma atenção melhor, tá? E eu sei que vai ter funcionário da ACESF, vai ter gente de cara feia para mim, e de verdade, gente, se eu tivesse medo de cara feia, eu nem vinha trabalhar.